Já há alguns anos, o papel da internet vem sendo discutido e apontado como um fator de mudança no processo de escolha de candidatos e, sobretudo, no modo de fazer as campanhas políticas. Quais os impactos disso no processo político? A pandemia pode impactar a participação dos eleitores neste ano? No TV Câmara Entrevista de hoje, conversaremos sobre o papel da internet nas eleições. Com o estado de calamidade pública decretado em todo o país, as restrições de circulação e aglomeração se tornam um impeditivo real para muitas ações comuns nas campanhas políticas. Possivelmente, em 2020, teremos um protagonismo ainda maior dos meios digitais nas campanhas para prefeitos e vereadores. Para conversar comigo sobre esse tema está aqui Gustavo Vandoni, publicitário, diretor da agência de comunicação FCS, lá de Mato Grosso, de Cuiabá. Gustavo tem experiência em campanhas políticas de prefeitos, senadores, deputados e governadores de estado. E ao lado dele está o Marcos Limão, graduado em Ciências Jurídicas e Jornalismo, pós-graduado em Marketing Político e Direito Eleitoral. Também tem experiência com assessoria parlamentar e promove pesquisas acadêmicas nas áreas de política e tecnologia, com foco em psicometria eleitoral. Muito obrigado pela presença de vocês, sejam bem-vindos ao TV Câmara Entrevista. Bom, para começar o nosso papo, o Limão está aí à esquerda, à minha esquerda, o Gustavo à direita. Há algum tempo já, desde o tempo do Orkut, a gente fala, não, esse ano a internet vai ter um papel fundamental nas eleições. Esse ano, e a gente vem, cada ano, cada eleição, vai sendo discutido isso, e a gente percebe que a internet vai realmente tomando espaços. Agora, 2020, com esse cenário de pandemia, de restrição de circulação, será realmente o ano da internet nas eleições? Vou começar com o Marcos, então. Olá, Elton, olá, Gustavo, todos os telespectadores da TV Câmara Jacareí. A campanha política é um processo essencialmente presencial, né? Mas em razão dessa situação imposta pelo coronavírus, de calamidade sanitária, um desafio maior está posto para os pré-candidatos hoje que futuramente serão candidatos. O uso da internet como um veículo de campanha política, de mobilização político-eleitoral, ela teve sua inauguração lá em 2008, com a eleição do presidente dos Estados Unidos, Barack Obama. Ele foi um precursor nesse cenário e, desde então, a internet ela vem adquirindo um papel cada vez mais essencial nesse processo de mobilização político-eleitoral. O ápice que nós, e ano a ano vem crescendo, e o ápice nós verificamos que foi em 2018 no Brasil. O que aconteceu aqui foi completamente inovador em relação a tudo que já tinha acontecido no mundo. Nós tivemos em 2016 o Trump, aquilo que aconteceu com a Cambridge Analytica, ela, por meio do monitoramento de dados pessoais, ela teve aquela atuação mais segmentada, que possibilitou, de certa forma, uma certa manipulação. E em 2018, nós alcançamos outros patamares, porque em 2018 a campanha foi essencialmente pelo WhatsApp. E no WhatsApp você não lida com dados pessoais como você lida com o Facebook e Twitter. Então, a eleição de 2018 nos ensinou que também é possível influir na vontade das pessoas sem manejar os seus dados pessoais. O que a gente vê assim nessa questão de esse ano vai ser da internet, está parecendo o pico da pandemia, né? Vai ser o mês que vem, e assim sempre a gente vai vendo novos números e novas formas também, né? É interessante quando as pessoas falam a internet vai ter um papel fundamental, eu costumo dividir um pouco isso aí, né? A internet como meio, a internet como ferramenta para levar a mensagem é uma coisa, né? A gente precisa estar ligado, e aí que entra também o papel da inteligência no ser humano aí na campanha, conseguir entender o sentimento das pessoas, né? Conseguir compreender para onde está indo o pensamento da maioria, quais os movimentos que estão sendo feitos. A internet é uma ferramenta. Você pode
você tem acesso a muita informação com ela, consegue segmentar muito quem você vai atingir, modular a sua mensagem, assim, é inevitável que ela cresça, sim, especialmente nesse momento de pandemia, que o presencial agora é isso, né? Hoje aqui a gente está presencialmente aqui, qual a diferença, né? A gente está aí fisicamente, então a barreira física, que é também, né, era uma característica, como o Marcos falou, o processo eleitoral é um processo eminentemente presencial, só que a gente está ressignificando presença, né? E é um fenômeno que está acontecendo. As pessoas já estão mais habituadas a isso, estão começando a entender que estamos realmente num novo paradigma. A gente tem outros fatores também aí, por exemplo, a mudança na própria legislação eleitoral, com teto de valores para gastar em campanha, né, aponta também o digital como uma forma mais barata, de acesso mais democrático para que um candidato se lance nas plataformas digitais. Isso já impactou a eleição passada? Vocês acham que isso agora vai ficar mais definido, mais consolidado? A alternativa para esse teto de limite de gastos impostos pela Justiça Eleitoral é o ambiente virtual, porque lá você não tem esse gasto tão exagerado com o material gráfico, com cabo eleitoral pago na rua, agitando bandeira, distribuindo panfleto, porque isso tudo pode ser produzido a um custo muito reduzido. E o que, de certa maneira, possibilita dar maior igualdade de oportunidades a esses candidatos. E quem souber operar as redes sociais hoje, na minha avaliação, ele consegue se sobrepor ao poder econômico que dita eventualmente uma campanha de rua. Essa pessoa que sabe se sair bem no ambiente virtual acaba saindo na frente em relação ao outro candidato que eventualmente possa ter mais dinheiro. Eu concordo com o Marcos. As possibilidades que você tem na rede são muito grandes. A gente ainda infelizmente tem, né, algumas camadas da população, seja por segmentação socioeconômica ou faixa etária, que ainda não tem acesso, não tem o hábito, né, de estar presente nas redes, né? Então, ela deixa de ser democrática nesse ponto, ela pega uma parcela da população. Por mais que muitas vezes a gente trabalha num universo que eu falo, sai da bolha, né? Eu vivo falando aqui para a gente sair da bolha mesmo, entender outras realidades, saber como é que a gente vai fazer para chegar até lá. A internet eu vejo como um meio, né? É um meio. Então, esse meio está conseguindo entregar a mensagem, né? Está conseguindo fazer chegar até onde a gente quer. Então, ainda temos essa barreira. Eu talvez não tenha crescido tanto ainda no Brasil desde 2018, né? Lá em 2012 a gente já falava isso, né, Elton? Talvez não tenha crescido porque, infelizmente, a gente ainda não teve, né, um crescimento a ponto de dizer, sim, agora temos uma ferramenta democrática que chega em 100% ou próximo disso, né, na população. Ainda não dá, né, ainda não tem. E a média de pessoas sem internet, sem acesso à internet no Brasil, ela gira em algo em torno aí de 25% da população. Ainda é um número muito expressivo, que se nós tomarmos por base uma campanha totalmente virtual, esses 25% estão alijados do processo. E, por exemplo, quando a gente pensa em propaganda eleitoral, a gente não tem que pensar como um direito do candidato, mas sim um direito fundamental do eleitor, de conhecer quem são os candidatos e conhecer a proposta de cada um. E quando nós nos deparamos com 25% da população sem acesso à internet, isso nos faz acender um sinal de alerta sobre uma possível falta de democratização de todo esse processo que está sendo forçadamente colocado no ambiente virtual. Desculpa, pode falar, Gustavo. Não, eu ia perguntar até para o Marcos e para você. Eu tenho percebido, assim, esse ano, até por conta da pandemia, né, das limitações impostas pela pandemia, uma certa apatia da população em relação às eleições. Assim, tipo, não quero saber,
eu não estou preocupado com isso. Então, os meios convencionais, né, que a gente sempre trabalhou aí na comunicação eleitoral, elas são invasivas, né? Ela está ali no horário, ela vai entrar na casa do cara e vai falar, tá aqui minha proposta, tá aqui o meu jingle, tá aqui a minha carinha aqui e tal. A internet é meio como aquele curso que você faz, né, online, né, que você tem que ter a disciplina para ir lá e falar assim, agora eu vou assistir aula, né? Ele não tem um professor ali, uma turma que está te esperando, que tem um horário e tal, e culturalmente a gente ainda está muito ligado a esse tipo de comportamento, né? Como é que a gente faz para... isso é uma coisa que a gente tem discutido muito, quebrado a cabeça, né? Para fazer com que esse cidadão saia dessa inércia, saia dessa... E eu não vou falar inércia assim, seria injusto falar inércia como se as pessoas estivessem alheias porque querem, né? Elas estão preocupadas com outras coisas, querem sobreviver, querem escapar do corona, querem colocar comida em casa, né? Como é que você vai fazer para chamar a atenção desse cidadão? Como é que você vai fazer para que ele realmente participe do processo, né? E seja o protagonista que ele é? Eu prevejo, né, não é muito difícil, acho que fazer essa previsão, uma abstenção muito grande nessas eleições agora, municipais. Aqui a gente vai ter, em Mato Grosso, a gente vai ter uma eleição suplementar para o Senado, porque houve uma cassação, e são 9 postulantes até agora, né, as convenções acontecem até o dia 16, e muita gente não faz ideia que vai ter uma eleição para Senado. Faz ideia. E a gente percebe também uma dificuldade muito grande da televisão de formar opinião como era antes, né? A gente falava assim, não, na campanha a gente resolve. Muita coisa já está sendo resolvida antes, né? A gente percebe aqui que para a eleição municipal aqui em Cuiabá mesmo, né? É majoritário para prefeito. Assim, os nomes já estão postos e grande parte da população que já está decidida, já sabe para onde vai. Então está muito difícil criar, formar imagem ou mudar a imagem, mexer em imagem durante a campanha. Esses 45 dias de campanha é muito pouco, né? Como é que vocês têm feito aí? Eu queria ouvir um pouco da experiência de vocês. Pode, Marcos. Então, eu acredito que com esse cenário de redes sociais, muito presente na vida das pessoas, traz um pouco de instabilidade para o cenário político. Em que pese estar aí, os dados já estão, as cartas já estão na mesa, você já tem um norte que quem tem realmente chance, quem tem competitividade, quem não tem, mas me parece que quem souber aí manejar as redes sociais pode virar o jogo, se souber usar de maneira inteligente. Nós tivemos recentemente esse pessoal, esses mais jovens do TikTok, eles torpedearam uma convenção do Trump. Então, você tem que ter astúcia, você tem que ter inteligência. Além dessa atuação legal, existe o submundo da política. Hoje nós temos a deepfake, que é aquela vídeo falso que você olha, você não enxerga, você não percebe que é falso. Imagina se você faz um deepfake num determinado candidato, numa situação completamente constrangedora, há 10 dias do pleito, uma semana, se você tem uma capacidade de operar no submundo e divulgar isso daí, você consegue influir no resultado do processo eleitoral, em que pese ser uma atuação ilegal, mas eu acho que todos nós, todos os municípios estão passíveis de ser vítimas dessas notícias falsas, amplamente divulgadas, que tendem a distorcer o processo eleitoral. Vocês acham que a internet, pela própria característica do meio, né, o Gustavo falou que é uma ferramenta e está aí para ser utilizada, mas ela é uma ferramenta que tem características muito próprias, né, de linguagem, de texto, do uso da imagem. A própria internet, ela não é um espaço de debate, né? A gente lembra, eu particularmente, eu ficava ansioso para ver um debate presidencial, um debate entre candidatos a prefeito. Era um grande momento. Eu trabalhei em campanha e a gente ensaiava isso, colocava o candidato e batia no candidato, lá vai ser pior do que o que a gente está fazendo com você agora.
E a internet, por si só, ela não é um espaço de debate. Você fala, eu falo, todo mundo fala o que quer, mas você não tem dialética, você não é um espaço onde você constrói. No limite eu te bloqueio, eu te excluo, você não pode ver o que eu estou postando. Isso facilita, a gente fala muito de fake news, agora o Limão está falando dessa questão do uso da tecnologia para criar informações falsas, né? Manipulação de imagens e tal. Isso tem sido muito marcante, eu acho, na utilização da internet. É uma visão muito pessimista minha. A ferramenta internet, ela, como diz o Marshall McLuhan, né, o meio é a mensagem, ela já condiciona um tipo de campanha política? Eu vejo assim, né? Aí eu acho que, se eu não me engano, foi o McLuhan que também falou, né? Os meios de comunicação são as extensões dos nossos sentidos. Então, assim, a gente consegue falar mais para longe, a gente consegue ouvir e ver, né, de longe, não estando presencialmente. Eu não acho que a internet que é um lugar de pouco debate. Se você parar para olhar fora da internet, o mundo hoje está passando por isso, né? É um lugar de pouco debate. Eu sempre acompanho a pesquisa da Edelman, que é uma consultoria britânica que faz uma mensuração do índice de confiança no mundo, né? E nós estamos passando agora, de 2017 para frente, o auge da crise de confiança. As pessoas não confiam umas nas outras. Você percebe assim que elas só confiam e só se abrem para ouvir aquelas ideias que elas já têm. É uma autoconfirmação daquilo que ela pensa. Ninguém, na verdade, está aberto para discutir. Em pouquíssimos ambientes a gente vê essa abertura para falar assim, qual é a sua opinião? Eu queria ouvir a sua para ver se muda a minha. Eu queria colocar a minha para ver se muda a sua, ou se a gente chega numa terceira ideia melhor do que essa. Não, futebol, eu sempre falava assim, né? Eu relutei muito para entrar na política. O Elton sabe, eu estou no mercado desde 98. Fomos fazer a nossa primeira campanha eleitoral em 2009. Também foi uma coisa assim, uma mistura de idealismo com profissional. Mas, assim, eu sempre critiquei muito a futebolização da política. O que eu chamo de futebolização da política? O cara tem um time e dane-se se o time está bem, se está ruim, se tomou gol, se perdeu. É o time dele, ele vai torcer para aquilo ali. E a gente não pode ter isso, né? Então, a gente está vivendo tempos estranhos, né? A futebolização da política, a politização do futebol, né? O que deveria ser torcida vira negócio, o que deveria ser ter uma outra abordagem, uma outra perspectiva, vira fanatismo. Então, não é a internet, eu não jogo essa culpa em cima da internet. A internet é um espelho da sociedade, né? Lá atrás, quando a gente começou, a gente foi uma das primeiras, montou uma das primeiras núcleos de estudo aqui dentro da agência sobre redes sociais, na época do Orkut, né? Na época, quem montou isso aqui com a gente foi o Fred Fagundes, você conhece ele também, né, Elton? Fred, um dos primeiros blogueiros aí, um cara que conhece muito isso. Assim. Lá atrás, a gente já percebia como é que funcionava esse movimento. Assim, não existe, na verdade, existe uma potencialização do que é visto na sociedade. Não é assim que a internet é de um jeito e a sociedade é outra. Não, ela não vai ser diferente. E a gente fala, né, na política, o pessoal fala, mas só tem político assim, assado, começa a falar mais. Eu falei, gente, o político não é colocado aqui por um disco voador. Ele não é assim, tipo, ungido e colocado na terra por alguém, né, por algum ser exógeno. Não, ele é escolhido pelo povo. Ele é um reflexo do povo. Então, enquanto a gente não tiver essa consciência, a gente vai continuar brigando com a política como se ela não fizesse parte de nós, né? A internet é um reflexo da sociedade, a política é um reflexo da sociedade, infelizmente é o que a gente vê, né? Então, esse fechamento eu vejo como um fenômeno social, não um fenômeno tecnológico, né? Coitada da internet ganhar essa pecha só porque, né, potencializa isso. É o que a gente vê. Dificilmente. Qual foi a última vez que você conseguiu conversar com alguém
né, discutir, trocar ideia e não ter uma polarização, uma coisa assim, né? Qual a última vez que você mudou de opinião, né? Essa é uma pergunta que eu faço, eu sou professor. Qual foi a última vez que você mudou de opinião, né? E pouca gente se lembra, né, de algo assim. Parece que mudar de opinião é um sinal de fraqueza, né? E, não é. E o que é mais interessante nesse processo todo é que a nossa visão é que a internet ela nos fornece uma ampla possibilidade de atuação. Nós temos uma liberdade muito grande de fazer acontecer, falar, mas essa liberdade ela é completamente falsa, porque todas as nossas ações no ambiente virtual elas são induzidas por algoritmos e programas computacionais, né? Não é à toa que o processo eleitoral de 2018, o grupo político vencedor de 2018, ele atuou essencialmente no ambiente virtual. Ficou claro ali a estratégia de atuação, que era desqualificar a mídia tradicional para que aquele nicho, aquele público eleitor, ficasse essencialmente vidrado nas mídias digitais, principalmente WhatsApp, mas também Facebook e Twitter, porque ali você consegue operar. E junto a isso, nós temos dois instrumentos de manipulação, que são o neuromarketing e a psicometria eleitoral. O que vem a ser a psicometria eleitoral? É aquela propaganda ultra segmentada, que é feita, customizada para o eleitor ouvir o que ele quer. E como que eles chegam nesse processo de customização? Eles definem cada grupo de eleitores com base em dois parâmetros. Um que já era usado antigamente, que ela quer estratificação clássica de renda, escolaridade, raça, local de moradia. Junto a isso, eles fazem uma outra estratificação que é de acordo com o comportamento do usuário da internet. Você pega o cara que é a direita raivosa, o ambientalista que ama cachorrinho, você tem o cara que é de centro e não tem opinião formada. Então, eles compõem esses dois quadros e conseguem te transmitir uma mensagem que você quer ouvir e, ao mesmo tempo, te colocam dentro de uma bolha que você não tem acesso ao contraditório, e isso tudo nos permite operar dentro de um ambiente de completa ausência de liberdade. Nós achamos que nós estamos debatendo, tendo acesso a tudo e todos, mas a coisa não é bem assim. E aí nós chegamos a um desafio cada vez maior para os regimes democráticos, que é garantir uma coisa que se chama formação do voto. A formação do voto é todos os motivos que levaram o eleitor a escolher aquele candidato, né? Objetivamente, é difícil se mensurar essa formação do voto, mas você consegue mensurar eventual distorção. Qual que é o ambiente informacional que aquele eleitor foi submetido durante todo o processo de formação do voto? E isso é mais claro. Isso, para mim, na minha opinião, ficou muito claro em 2018, que nós tivemos uma estratégia muito bem montada de comunicação, que inclusive se utilizou de conhecimentos gerados em academias militares. Hoje nós temos uma coisa que é totalmente imperceptível, mas que está em pleno desenvolvimento, em plena atividade, que é uma coisa que se chama guerra psicológica. E a guerra psicológica hoje, quanto mais imperceptível, mais influente, mais eficaz ela será, no sentido de colocar a pessoa dentro de uma outra realidade. A guerra psicológica ela não visa alterar a realidade de forma objetiva. Tá? Se existe um prédio naquela rua, é claro que vai existir o prédio. O que a guerra psicológica faz é mudar a percepção sobre o prédio. Talvez o prédio não seja tão grande, ou talvez ele não seja tão pequeno. Então, é nessa filigrama que as coisas estão rodando hoje em dia. A gente vê, né? Tem aquele documentário lá, a história da Cambridge Analytica, a gente está vendo... esse processo de 2018, ele teve repercussões. Temos aí uma ação no Supremo Tribunal, uma CPI das fake news no Congresso. A gente ainda está assimilando o que foi esse processo
E aí vem a pandemia e estamos agora numa eleição municipal que tem aquela característica de, geralmente você vota num candidato que você conhece, né? É o político mais acessível a você, mora no seu bairro, você estudou com ele, é o que está na tua cidade. E a gente falando de cidades do interior, né? Eu e o Limão moramos em cidades do interior, o Gustavo numa capital, mas que também tem uma característica de todo mundo se conhecer, né? Como que vai ser esse rescaldo de 2018, com um pouco desse aprendizado desses 2 últimos anos, para essa eleição de 2020? O que esperar da presença digital nessa eleição? E só me permite um comentário sobre 2018, a grande revelação de 2018 foi o WhatsApp. Por quê? O que tinha ocorrido em 2016 com o Trump, a Cambridge Analytica, todo mundo sabe, que eles operaram por meio de dados pessoais extraídos do Facebook, do Twitter. As autoridades brasileiras, elas se preparavam para esse jogo sujo no Facebook e no Twitter. Mas aí a gente acabou vendo que em 2018 não foi isso que aconteceu, foi o WhatsApp. E a grande revelação é que é sim possível manipular as pessoas sem ter os dados pessoais nas mãos dessa pessoa. Os dados pessoais que eu digo tempo de permanência na rede, qual que é o tipo de interação com determinada mensagem, se é positivo, se é negativo. E no WhatsApp, as pessoas eram colocadas dentro de determinados grupos e aqueles grupos eram bombardeados de informação que só vinham a corroborar esse tipo de opinião pessoal, que é o que hoje nós chamamos de pós-verdade. A pós-verdade, ela se alguma coisa corrobora o meu ponto de vista pessoal, para mim eu tomo como uma verdade e passo ela adiante. E aí nós chegamos a 2020 com esse desafio de verificar a possibilidade de acontecer em 2020 o que aconteceu em 2018 ou não, ou vai haver uma evolução desse cenário, desse trabalho. Eu acho que essa atuação mais profissional, do WhatsApp, Facebook, vai se dar em capitais, onde o jogo pelo poder ele é mais disputado em razão do poderio econômico, dos interesses políticos e econômicos mais acentuados em grandes capitais. Talvez lá nós veremos algumas novidades. Em cidades menores, eu acredito que a eleição tende a ser mais padrão ao que nós estamos mais acostumados, de que as redes sociais serão um meio para interação entre eleitor e candidato, um leve grau de tentativa de manipulação, mas nada muito exacerbado. Gustavo? Não, concordo com o Marcos, assim, mas a minha resposta para isso não sei, não faço ideia. Aliás, faço várias ideias, né? Mas, assim, só vamos saber mesmo como é que foi quando acabar, quando terminar. A gente está, assim, preparando para tudo, preparado para todos os cenários, misturando um pouco daquilo que a gente já conhece tradicionalmente, com essa realidade de novas plataformas que todo ano, toda eleição vem uma diferente, né? Nasce uma, renasce outra, né? Outra baixa, outra sobe, mas só vamos saber mesmo quando passar, quando terminar. Assim, como é que foi? Muito difícil fazer qualquer tipo de trabalho aqui, exercício de futurologia ou previsão, né, de como é que vai ser. A nossa equipe toda está muito aberta, assim, para antenada. Né? Essa é uma eleição onde a gente fala assim, quem entrar falando eu sei o que vai acontecer, ou é assim, ou é assado, pode quebrar a cara facilmente. Então, a nossa capacidade de mudança de plano de voo, né? A resiliência tem que estar muito grande. A gente não sabe o que vem. Gustavo, né? Mas agora, pensando como agência de publicidade, né? A gente sabe a importância que tinha a propaganda na TV. Então, isso ditava até alianças políticas dos partidos para garantir um espaço maior de horário eleitoral. E
A gente teve numa experiência aí junto que a gente tinha 8 minutos, e 8 minutos de televisão todo dia é um desafio imenso. Na eleição de 2018, a presidencial, o candidato que tinha o maior horário de televisão teve um resultado, talvez o pior de sua história, né? Vocês agora, como agência, né, criadores de conteúdo para a campanha, a televisão ainda é um espaço que tem atenção aí na preparação que vocês estão fazendo? Você está envolvido em campanhas para prefeituras, essa eleição do Senado, ou já esse núcleo digital tem a mesma importância ou é até maior? Não, ainda é espaço, né? Então, política é a arte de ocupar espaço. Então, é claro que cada eleição, a televisão vem perdendo um pouco mais de força, a internet vai tendo mais força, mas essa característica compulsória da TV, né, de entrar, invadir a casa do cidadão, ainda tem uma força, um poder muito grande. Nós não podemos deixar de considerar, né? E não só o programa eleitoral. O mais importante que a gente vê hoje não são nem os programas eleitorais, são as inserções. Então, a quantidade de inserções que a gente vai poder ter com cada candidato, e isso é entrar na programação aí do dia a dia do cidadão, que ainda tem muito vínculo com a TV aberta, especialmente agora nesse período de pandemia. É impressionante como a força da TV aberta cresceu, vinha em declínio antes da pandemia, e de repente se tornou assim, praticamente o escafandro, né? Como é que chama aquele negócio que você bota lá no submarino, né? Periscópio, né? Praticamente virou isso, né? As pessoas enclausuradas dentro de casa, e como é que a gente vai saber do mundo lá fora, né? No WhatsApp, tá? Não, peraí, eu já não tenho tanta confiança aqui, né? Deixa eu ir para os veículos tradicionais. Então eu vejo, por exemplo, que a Rede Globo, apesar de estar nessa guerra, né, travada aí com o governo federal, que a gente pode acompanhar também, cresceu muito em termos de credibilidade. Ela praticamente voltou toda a sua produção para o conteúdo jornalístico, né, noticioso, e as pessoas falam assim, não, peraí, aonde que eu vou pegar a informação? Não, vou lá, né, nos veículos tradicionais de TV. Então, uma coisa que a gente pode estar pensando que não tenha tanta força, pode ser que essa força seja redobrada agora. Na eleição de 2018, a gente via que as pessoas não estavam assistindo programa eleitoral, não estavam assistindo. Por que a gente via isso? Porque fazia as pesquisas qualitativas, né? Com cada programa você tem ali 3, 4 grupos avaliando. Então, era bem avaliado, era bacana, era legal, mas você não via nenhum tipo de mudança de comportamento do eleitor em termos de intenção de voto. Então, aquele grupo que assistiu, você conseguiu fazer alguma diferença, mudar a opinião dele. Agora, isso não se refletiu para todo mundo. Qual que é a resposta disso? As pessoas não estão assistindo TV, né? O que pode ser diferente agora. Pode ser diferente, né? As pessoas estão assistindo mais TV. Tá mais em casa, né? Tá mais enclausurado ali, tá com uma confiança maior no que está passando ali. Então, eu acho que pode até nos surpreender. Mas, de novo, né? Essa palavrinha aí complicada, eu acho. Temos que ter essa licença poética aí. Eu acho que o Gustavo foi bastante assertivo quando ele pontuou que a televisão pode vir com força em razão deste ambiente de desconfiança de rede de WhatsApp, de internet, porque a sociedade está falando tanto de fake news, manipulação, fake news, que as pessoas estão começando a ficar já meio de segunda, com tudo que vem Facebook, vem WhatsApp, e naturalmente estão recorrendo às mídias tradicionais. A gente viu um fortalecimento do jornalismo sério, profissional, durante a pandemia, e eu acho que isso se refletirá nas campanhas. É claro, o programa eleitoral com horário fixo, eu acho que não terá tanta audiência, porque as pessoas, para se contrapor contra o sistema político, ela acha que é só ligar a TV e não assistir o horário eleitoral. Então, eu acho que daí não tem tanto impacto, mas as inserções durante o dia, quando a pessoa não dá tempo de desligar a TV,
ali vai ser um alto recurso para os candidatos. E, além disso, né, nós temos também uma discussão interessante quando se fala de fake news, que é o seguinte: bom, é saudável, é recomendável que o Estado combata as fake news, a Justiça, a Polícia, o Ministério Público, a ação judicial, mas isso não é 100% recomendável, porque gera um efeito que é muito discutido nos grupos de estudo, que é na cabeça do eleitor. Se ele tem a percepção de que outras pessoas estão fiscalizando as notícias falsas, eu sei que o juiz está combatendo notícia falsa, eu sei que o promotor está combatendo. Na cabeça do eleitor, naturalmente, ele tende a baixar a guarda, baixar o senso crítico dele e passar a acreditar que tudo que passa na televisão é verdadeiro. E nem sempre, porque o combate às fake news é uma peneira. Você só vai pegar aquelas mentiras graúdas, aquelas coisas mais evidentes, mas tem umas coisas mais subliminares, umas mentiras mais bem construídas, que elas não serão filtradas pela Justiça Eleitoral. Então, é sempre bom alertar que o principal agente de combate à fake news é propriamente o cidadão, por meio da sua consciência, olhar, pesquisar sobre o assunto, antes até mesmo de replicar aquela informação para terceiro. Às vezes eu entro nesses sites de checagem de notícias e tem umas notícias que eu falo, pô, os caras precisaram checar isso, né? Tão absurda aquela notícia que uma agência teve que checar, né? E parece que é isso que vocês estão falando, a gente está perdendo o senso crítico, tem coisas que não deveriam estar sendo checadas. Acho que a nossa capacidade crítica de, não, isso não é provável, isso é impossível, né? E dentro da atuação da justiça eleitoral, do direito eleitoral, existe o princípio da intervenção mínima, ou não intervenção em matéria de propaganda. A justiça eleitoral só vai se debruçar sobre aquele assunto quando for o meio for ilegal. Por exemplo, assim, outdoor. O outdoor não pode, estar completamente vedado neste ano. Se tiver um outdoor no meio da rua, é claro que a justiça eleitoral vai atuar. Mas agora, quando é em relação ao conteúdo, aí fica um pouco mais complicado, porque daí o juiz ele é obrigado a abrir o contraditório para aquela pessoa que está, o emissor que está sendo contestado, de que esteja divulgando um conteúdo falso. Aí começa a ter a Justiça Eleitoral começa a ter um pouco mais de cuidado para que justamente não vá acabar com a livre liberdade de expressão, de pensamento e de crítica dos cidadãos. Então, nesse sentido, a Justiça Eleitoral, segundo a última manifestação que eu pude ver do ministro Barroso, presidente do TSE, é que ele firmou um convênio com as empresas de tecnologia, Facebook, Twitter, Facebook inclui Instagram também, que essas empresas farão um grande papel de combate à fake news neste ano, nem tanto a justiça. E de que forma? Essas empresas, elas monitorarão o comportamento do usuário e não o conteúdo. Se tem determinado usuário que está divulgando muita mensagem, além da capacidade humana, já vai acender um sinal de alerta e essas empresas de comunicação, conforme o compromisso assumido, se incumbirão de avisar aí os órgãos de fiscalização, Ministério Público ou Justiça Eleitoral. A coisa vai caminhar mais ou menos nesse sentido nessas eleições de 2020. Tá certo. A gente fala muito de fake news, né? Mas vocês trabalharam já em campanha. Antes do digital existiam aqueles jornais que surgiam, aqueles panfletos que eram jogados de madrugada. Essa sempre foi uma estratégia, né? Os dossiês contra os candidatos, né? Isso, vocês acham que a internet ajuda a pulverizar isso de uma forma mais rápida ou é sem novidades? Não mudou, existe, né? Assim, eu tenho como alguns princípios assim muito sólidos para participar de campanha eleitoral, né? Para trabalhar em campanha eleitoral. Eu não acredito que vale tudo para ganhar a eleição. Aí é uma questão minha, né? Determinadas coisas eu não faço. Então, trabalhar com mentira eu não faço. Independente se essa mentira vai ser
divulgada apocrifamente ou pior, né, assinada, se é uma informação não checada, se é uma informação imprecisa, e não é porque eu sou bonzinho, não, é porque eu acho que isso acaba vindo contra a própria campanha, né? O candidato que mente, o que solta uma mentira, ela logo é desvendada, já aconteceu com a gente, né, na eleição municipal de 2016, por exemplo, a campanha adversária veio com uma informação falsa, e a gente conseguiu detectar e, assim, foi ponto para nós isso. Então, você usar uma informação falsa, uma mentira, ela se volta contra você. Então, não acredito na força da mentira. Se alguém tem que fazer, faz com o outro. A gente não entra nessa. E outra, ataques de ordem pessoal, né? Não tem nada a ver com a vida pessoal dos candidatos. Se aquilo que ele está fazendo na sua privacidade não ferir a lei, né? A moral, a ética, né? Mas dentro da sua intimidade, a gente também não mexe. Eu acho que é o tipo da coisa que precisa ser preservada, né? Algumas coisas que eu acho que não vale a pena trabalhar. Isso acaba se voltando contra o próprio usuário desse tipo de coisa. A sociedade tem coisa que ela não compra, né? Mentira, eu acho que é uma delas. Eu vejo a mentira como um grande instrumento de disputa política. Como o Elton falou, antigamente era o panfleto apócrifo, hoje em dia são esses memes, esses vídeos, esses dossiês que rodam aí na Deep Web, é um negócio complicadíssimo. E aí que reside a diferença entre mentira e fake news. Porque a mentira, quando você não está bem naquele dia, alguém pergunta para você, ô, Limão, tá tudo bem? Você fala, isso é uma mentira. Quando se torna uma fake news, é quando essa mentira começa a interferir no direito alheio, começa a prejudicar terceiras pessoas. Aí se enquadra esse conceito de fake news. E para isso, a legislação prevê punição, seja como crime contra a honra, ou seja, o crime de guerrilha virtual. É crime você contratar pessoas para gerar conteúdo difamatório, que denigre a imagem de candidato, coligação. E esse crime tem pena de detenção, que vai de 2 a 4 anos e multa. E não é só para quem contrata, é também para quem executa o serviço de guerrilha virtual. Também está incorrendo em crime. Além disso, tem outro dispositivo, que é o artigo 57H da Lei das Eleições, que ela também prevê como crime você fazer uma propaganda eleitoral e atribuir a sua autoria a terceiros, a outro candidato ou a outra coligação. Isto também é crime. Então, instrumentos jurídicos nós temos e, portanto, cabe ao eleitor ficar atento para esse tipo de situação e não se deixar levar por notícias muito escandalosas. Por que a notícia, a fake news funciona? Porque ela gera emoção nas pessoas. E por isso que ela se propaga numa velocidade muito maior. Porque quando eu sou atingido com aquela mensagem, o meu impulso é levá-la adiante, seja porque ela corrobora o meu ponto de vista pessoal, ou seja porque ela atinge o meu adversário. E no ambiente de polarização política, como nós estamos vivendo hoje na sociedade brasileira, é um campo fértil para a disseminação de notícias falsas, em razão dessa situação de ou contempla o meu ponto de vista pessoal, ou atinge a pessoa com a qual eu não compactuo politicamente. Pessoal, muito bem. Aí só tem que fazer uma distinção aí, né? Muitas vezes a gente fala que confunde aí. O Marcos falou muito bem sobre mentira e fake news, né? E tem um outro componente interessante aí que também faz parte da cultura do brasileiro, que é a sátira, né? A sátira muitas vezes ela é algo que pode contribuir para uma desconstrução do adversário,
mas ela não é nem uma mentira, nem uma fake news, né? É uma charge, é uma gozação. O brasileiro, pô, se tiver um terremoto aqui no Brasil, a primeira coisa que a gente vai começar a receber é meme de terremoto, né? Qualquer catástrofe que tem no Brasil, a gente está falando e fazendo piada. Então, isso também faz parte, né, dessa... E muitas vezes é feito espontaneamente, né? De um celular, um eleitor, um cabo eleitoral, alguém que é um entusiasta daquela campanha, pode pegar e fazer um memezinho, e esse meme pegar, soltar e ridicularizar um adversário. Isso é muito comum também. Isso não é fake news e nem mentira, é uma sátira, né? Também precisa ser considerada aí como um ataque, né? Um possível ponto de vulnerabilidade aí do candidato também. Pessoal, quero agradecer a presença de vocês. Aí já passou o tempo, foi rápido, muito rápido. Foi rápido, a gente poderia conversar Verdade. muito sobre esse tema. Mas para finalizar, já que a gente está falando do digital, e o digital tem essa coisa da hashtag, queria que vocês dessem aí de 2 a 3 hashtags para as eleições 2020. Cara, que difícil, hein, meu? Gustavo, que é o publicitário aí da história, pode começar. Primeiro, né, vem votar. Eu acho que essa aí todas as campanhas vão ter que ter essa responsabilidade também. Não é só vender o seu candidato, né? É fazer com que ele se interesse pelas eleições de fato. Tudo que a gente falou aqui, gente, tem muito mais a ver com cabeça de gente, cultura, né? Informação, do que tecnologia propriamente dita. A tecnologia é uma ferramenta que consegue, né, manipular isso e entrar nisso. Mas, assim, no final das contas, o que vai parar as fake news é o comportamento do cidadão, do eleitor. Não vai ser tecnologia, nem polícia, nem justiça eleitoral, né? O que vai fazer com que a gente tenha políticos melhores, no final das contas, também não vai ser o Facebook ou o WhatsApp. Vai ser o preparo da população, a visão crítica, analítica de cada um de nós, para olhar e falar assim, isso é verdade, isso faz sentido, isso não faz sentido, isso aqui tem mentira, né? Então, seria vem votar, segundo seria vote realmente consciente. Talvez aí seria a hashtag dessas eleições. Para fazer um Brasil melhor, eu acho que é isso, né? Termos não políticos melhores, primeiro, né? Termos cidadãos mais preparados, mais com senso crítico mais apurado. Legal, eu acho que está perfeito essa linha, talvez hashtag compromisso social, hashtag voto qualificado e hashtag participe do processo eleitoral, né? Isso aí. Vem votar. Muito obrigado pela presença de vocês aí. A gente vai ficando por aqui. TV Câmara Entrevista hoje discutiu o papel da internet nas eleições. Vote, participe, se envolva com o processo eleitoral. Você pode acompanhar esse e outros episódios do TV Câmara Entrevista em nossas redes sociais, Facebook, YouTube. É só pesquisar TV Câmara Jacareí e você fica por dentro das nossas estreias e de todos os programas da nossa grade. Muito obrigado pela sua audiência. Até o nosso próximo encontro.